Antes de entrarem, os cardeais colocam as mãos sobre a Bíblia e juram manter o segredo de tudo que aconteça ali. Os 115 cardeais de todo o mundo ficam separados em um recinto fechado sob o mural de Michelangelo, o juízo final, dentro da Capela Sistina. Os olhos de milhões de fiéis do mundo estão fixos nessa chaminé. Logo começarão as votações. Depois de 4 votações, os cardeais ainda não entraram em um acordo. O novo Papa deve ter 2/3 de votos ou 2/3 mais 1. Passaram 25 horas, desde que o conclave começou e a fumaça continua sendo negra. Na praça se unem pessoas do mundo todo com o mesmo desejo: conhecer quem será seu novo líder espiritual. De repente, faltando 20 minutos para as 8 da noite do dia 13 de março de 2013, as pessoas começam a notar uma mudança na cor da fumaça. Muitos não conseguem acreditar, mas logo os sinos começam a tocar e não há mais dúvidas. Depois de quase 26 horas e 5 votações, no dia 13 de março de 2013, às 19 horas e 40 minutos, o mundo conhece o nome do novo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. O escolhido é o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, um sacerdote da Companhia de Jesus. O argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa. Na Praça de São Pedro, um anúncio especial. Habemos Papa. A multidão está reunida desde... Uma multidão se junta para saber o nome do Papa, mas a maioria está surpresa. Ninguém estava esperando o cardeal Bergoglio. Irmãos e irmãs, boa noite. Vocês sabem que o dever do conclave é dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo lá no fim do mundo, mas estamos aqui. Os cardeais eleitores tiveram muita coragem porque, diante da crise do pontificado ratzingeriano, diante o choque da renúncia, não tiveram medo. Não elegeram um cardeal de cúria, e sim corajosamente saíram inclusive da Europa. A surpresa positiva de ter justamente um latino-americano, essa talvez não fosse a grande surpresa, mas sim ter um Papa que se chama Francisco. Sim, essa foi uma linda surpresa. As apostas eram 70-1. Absolutamente diziam que não podiam acreditar. Uma grande emoção, mas também um grande espanto. Confesso que quando estava na praça e eu ouvi seu primeiro nome de batismo, Georgium Marium, eu compreendi em seguida que se tratava do meu irmão jesuíta, o padre Bergoglio, e me surpreendi muito porque nós estamos acostumados a nos ver como servidores do Papa. A alegria não oculta a surpresa de todos. O destino da igreja nas mãos de um Papa jesuíta e latino-americano, rompendo a hegemonia de séculos de papas europeus. Um Papa que não figurava como favorito em nenhuma previsão. Antes que o bispo abençoe o povo, eu peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe. A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio esta oração de vocês por mim. Foi uma surpresa que traz novos ventos frescos
de simplicidade, de proximidade. Eu estou muito emocionado. O Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos. Então, uma beleza, tudo certo. A mim me gostou muito. Uma grande impressão. Eu sou católico, me chamo Francisco como ele. Minha garota é ortodoxa, mas o Papa Francisco é a pessoa certa para ver que mudou tudo, porque ele fala do coração para o coração. Mas quem é Jorge Mário Bergoglio? De onde vem? Qual é sua origem? Que caminhos o conduziram ao Vaticano? Como chegou a estar hoje na pele e na alma do Papa Francisco e ser líder espiritual dos católicos do mundo inteiro? A designação desse novo Papa chama a atenção dos fiéis do mundo todo. Para pouquíssimos, o nome de Jorge Mário Bergoglio é familiar. Só alguns conhecem de verdade quem é aquele cardeal latino-americano proveniente do fim do mundo. E há muito mais perguntas que respostas sobre o homem que se tornou o Papa Francisco. Enquanto a notícia percorre o mundo entre a alegria e incerteza de milhões de católicos, o Papa Francisco começa a escrever sua história através das primeiras ações que realiza como sumo pontífice. Esses primeiros sinais surpreendem o mundo tanto ou mais que sua eleição. O catolicismo, como conhecemos, fala muito de símbolos. Tudo é mediante o significado de imagens e gestos. Logo depois do Habemus Papam, Francisco se nega a viajar na limusine do Vaticano e vai em um furgão com os cardeais. Vai pessoalmente pagar a conta do albergue que tinha se hospedado até o conclave. Despreza o discurso em latim que tinham preparado para sua primeira missa, por uma homilia simples e direta, olhando no rosto dos presentes e em italiano. Desprezou todos os velhos símbolos de poder imperial. Ele não fala sentado no trono. Ele fala de pé, como um vigário. Decide não habitar o luxuoso apartamento papal, alegando que é escandaloso morar em um lugar onde cabem 300 pessoas. Despreza o famoso calçado vermelho papal e continua vestindo seus velhos sapatos pretos. Antes de sair à sacada da Praça de São Pedro, quando tentavam fazer o tipo de parafernália elaborada que acompanharia o Papa, e ele não quis e disse o carnaval acabou, e ele não via somente como uma maneira de se vestir. Essas simples ações para muitos são sinais de como poderia ser o rumo que seu papado seguirá e o rumo que a igreja deve tomar. Muita gente não gritava "Viva o Papa!". Eles gritavam "Obrigado, obrigado, obrigado", porque sentia a necessidade de um Papa humano. Mas os sinais de uma nova igreja trouxeram incerteza em alguns setores e muitos se perguntaram: quem é esse estrangeiro que os cardeais trouxeram do fim do mundo? Como foi seu trabalho pastoral durante mais de 50 anos em um país tão agitado e em transformação como a Argentina? Jorge sempre foi um homem simples. Eu me assustaria se tivesse mudado. Graças a Deus, Jorge continua sendo o mesmo. Jorge Mário Bergoglio é o filho mais velho de uma família de imigrantes italianos que nasceu dia 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires. Há uma igreja emblemática que é a de São José de Flores, onde ele fez uma confissão quando era adolescente. Era 21 de setembro, porque sempre me lembro disso. Saí para passear com meus companheiros e passei pela igreja de Flores. Entrei e senti que tinha que entrar, essas coisas que sentimos e não sabemos explicar. E vi que vinha um padre andando. Não o conhecia, não era da igreja. Então, não sei o que aconteceu, senti como se alguém me agarrasse por dentro. E aí senti que tinha que ser padre, e não tive dúvidas. Não tive. Jesus não espera que procurem por ele. Ele vai ao nosso encontro. Depois de receber seu diploma como técnico químico e seguindo aquele chamado místico, aos 21 anos ingressa ao seminário da Companhia de Jesus para se tornar um padre jesuíta. Temos de estar a serviço dos outros. Nos ajudarmos. Como jesuíta, teve uma brilhante formação intelectual. Foi docente em literatura e psicologia e também estudou ciências humanas e teologia. Durante a década de 60, Bergoglio estava ideologicamente ligado ao peronismo, um partido liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 estava banido na Argentina.
Porém, apesar do banimento na década de 60, Bergoglio foi o diretor espiritual de um grupo de jovens católicos chamados a Guarda de Ferro, um grupo formado por 4 políticos peronistas com regras muito similares às dos jesuítas, quase militar. É alguém que vinha falando da unção dos pobres há muitos anos e que tomou posições muito firmes durante muito tempo. E não tenham medo dos mercadores da morte, que aqui bem perto estão pensando como fazer para que a morte chegue de uma maneira razoável. No início da década de 70, acaba o banimento e o peronismo volta ao poder. Durante esses anos, o padre Bergoglio é nomeado provincial da Ordem Jesuíta. Com esse vento a favor, realiza um grande trabalho social, indo às zonas mais pobres de Buenos Aires para ajudar os mais necessitados. As pessoas da vila veem ele como alguém próprio do lugar. Trabalhou arduamente o tema do tráfico de pessoas, do trabalho escravo. Na escola nos ensinam que a Assembleia de 1813 aboliu a escravidão. Isso tudo é mentira. Existem outras escravidões. Uma vez, quando foi dar uma palestra na vila, ele ia em um ônibus e ali subiram muitos trabalhadores da própria vila e o reconheceram. E quando ele deu uma palestra, um levantou e disse: "O senhor vinha conosco no ônibus? Isso é um sinal para nós. Realmente o consideramos um irmão nosso." São submetidos e depois não cabem no sistema. E são material descartável. Eu conheci Jorge Bergoglio na década de 70. Naquela época eu era uma advogadazinha e ele um padrezinho. Eu estava no escritório. Chegou um amigo meu com um padrezinho, porque vieram fazer uma consulta. Era um homem jovem e muito comovido pela dor dos outros. Esse era o Jorge. Vivíamos em um país em revolução. Em 1976, ocorre um fato que mudaria drasticamente o rumo da Argentina. No dia 24 de março, um golpe militar termina com o governo democrático e começa uma das ditaduras mais sangrentas da história do país. Foi provincial dos jesuítas desde 73, era jovem, era um momento muito difícil na história da Argentina. Havia uma reunião militar no poder, aconteceram coisas terríveis e há muitas discussões sobre o seu papel nisso. Esse golpe encontra o padre Bergoglio e seus sacerdotes trabalhando dentro dos bairros marginais. Há acusações de que a alta hierarquia eclesiástica está colaborando com o regime militar. Porque houve um conflito com a Igreja Católica, com a sua hierarquia. Porque uma parte da hierarquia foi cúmplice. Nesse contexto, não foi fácil para o padre Jorge Mário Bergoglio levar adiante seu trabalho pastoral. Sua alma se debate pelo seu dever como jesuíta e o próprio sentimento de ajudar os excluídos e marginais e, ao mesmo tempo, deve manter seus sacerdotes à sua ordem, longe da politização para não colocá-los em perigo. Em operações rápidas, os militares entravam nesses bairros e sequestravam todos aqueles que pareciam suspeitos. Os militares não entendiam. Se fosse branco, se fosse loiro, se estavam em uma vila, é porque diretamente eram terroristas e tinham que matá-los. São feitas listas com os nomes e sobrenomes. Nessas listas estão alguns sacerdotes jesuítas. Jorge disse aos padres que também eram jesuítas que não ficassem ali porque era altamente perigoso. Há diferentes maneiras de se viver sob um regime opressivo e ele tinha como líder religioso uma responsabilidade por todos. Os rapazes não queriam saber de nada, disseram que iam ficar. Jorge discutiu com eles, mas decidiram ficar. E um dia chegou uma tropa da marinha e os levou. Durante esses anos, Bergoglio teve que andar sobre uma linha muito estreita e arriscada. Jorge estava preocupado, fez uma quantidade de gestões para a liberdade deles. Eu me lembro que primeiro foi ver Videla. Acho que foi Videla que disse que tinham sido levados por Macera. Os sacerdotes jesuítas que tinham sido sequestrados foram liberados pelos militares e fogem do país. A personalidade do padre Bergoglio vai se formando. Aprende estratégias, faz alianças e usa sua inteligência para levar a palavra de Jesus, sem que tudo isso seja considerado uma doutrinação ideológica por parte dos militares. São os filhos da herança que nos dizem: chorem.
Chore, cidade distraída, cidade dispersa. Cidade egoísta deve chorar, pois precisa ser purificada por suas lágrimas. No ano de 1983, a democracia voltou à Argentina. O governo militar deixou uma enorme dívida externa que repercutiu a todo nível na vida dos argentinos. Foi um tempo de reconstrução, de esperanças, mas o país ficou devastado. Bergoglio teve que lutar com a herança que restou, a pobreza e todo o valor que ela trouxe. Nesta cidade, se exploram trabalhadores em oficinas clandestinas. Ele sempre foi assim. Teve essa dedicação especial por todos, e em particular pelos mais frágeis. Trabalhou arduamente o tema ligado ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, da imigração, das pessoas que moravam nas vilas. Os acompanha, os aconselha, os cuida, os ensina a serem livres, a serem autossuficientes, a pensar. E na vida temos que caminhar, como caminhou Jesus, deixando pegadas que marquem a história, pegadas que deixem descendência. Ele enfrentou o poder político da época não uma, mas muitas vezes. Se nós abandonarmos a riqueza do humilde, por acreditarmos ser o que não somos, viveremos o pesadelo de um país que abandona seu destino. E será nossa culpa. Seu caráter ia se tornando cada vez mais forte, ia se tornando um grande estrategista. No ano de 1992, enquanto Bergoglio estava na cidade de Córdoba como diretor espiritual e confessor da Companhia de Jesus, ocorreu um fato que ia marcar o primeiro passo da sua carreira ascendente dentro da alta hierarquia